Se você acha que vai perceber um relacionamento tóxico facilmente, você está completamente enganado. Relacionamentos tóxicos não começam com gritos ou violência explícita. Eles começam devagar, silenciosamente, com pequenas críticas disfarçadas de opiniões construtivas, com manipulações sutis que fazem você questionar suas próprias decisões. E sabe qual é o pior de tudo? Você só percebe o estrago quando já está afundado. E, nesse ponto, muitas vezes, é tarde demais. É assim que a maioria das pessoas se vê presa em relacionamentos que destroem sua autoestima, drenam sua energia e, em vez de trazer felicidade, transformam o amor em um campo minado de frustrações. Mas não precisa ser assim. Existem sinais, sim, e eles aparecem muito antes de você se perder completamente. O segredo é saber identificar esses sinais cedo, antes que seja tarde demais. Antes que esse relacionamento tóxico se enraize na sua vida e acabe com sua paz. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Se você aprender a reconhecer esses primeiros sinais, sua vida vai mudar drasticamente. Você vai recuperar seu poder, sua confiança e, mais importante, vai evitar que esse ciclo destrutivo se instale. Você terá controle, saberá quando sair e, mais importante, saberá proteger seu coração e sua mente de pessoas que querem te manipular e te enfraquecer. Acredite, isso vai mudar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos. Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque o que vou compartilhar pode literalmente salvar sua vida emocional. E se você achar que esse conteúdo realmente te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal para mais dicas valiosas como essa. De graça. Os primeiros sinais de um relacionamento tóxico. Como identificá-los antes que seja tarde? Entendendo o relacionamento tóxico desde o início. Vamos começar pelo básico. O que define um relacionamento tóxico? Muitas vezes, quando estamos no meio de não percebemos logo de cara. Relacionamentos tóxicos não começam com um grande conflito, gritos ou violência. Eles começam de forma sutil. No início, tudo parece estar bem, mas aos poucos, surgem pequenos sinais de controle. Críticas constantes ou manipulações emocionais. Pense em um relacionamento como uma planta que você riga todos os dias. Se a água que você dá a ela é cheia de veneno, mesmo que em pequenas doses, ela não morrerá imediatamente, mas ao longo do tempo, a planta começará a enfraquecer e murchar. Assim também acontece com um relacionamento. Pequenos atos tóxicos, ao longo do tempo, podem enfraquecer a confiança, o amor e o respeito. O desafio é aprender a identificar esses sinais cedo o suficiente para agir. Mas como você pode notar isso em tempo hábil? Um dos primeiros sinais a se observar é quando suas ações ou opiniões começam a ser constantemente desvalorizadas. Você pode sentir que está sendo controlado ou manipulado. Mas tudo isso é feito de maneira tão sutil que você acaba duvidando de si mesmo. Frases como "você está exagerando" ou "isso é coisa da sua cabeça" começam a se tornar comuns. Isso é um tipo de manipulação emocional que pode ser devastadora com o tempo, pois faz você questionar sua própria percepção da realidade. A confiança que antes existia no relacionamento começa a se corroer, e o espaço para o respeito e a igualdade vai sendo ocupado por um ciclo tóxico de dúvidas e dependência emocional. Outro sinal claro é a crítica constante, disfarçada de conselho. O parceiro ou parceira pode começar a apontar defeitos em você, mas de forma a parecer que está apenas tentando ajudar. Essas críticas contínuas, mesmo que pequenas, podem diminuir sua autoestima e criar a sensação de que você não é bom o suficiente. Com o tempo, você pode até começar a acreditar que merece ser tratado de maneira inferior, o que alimenta ainda mais o ciclo tóxico. Reconhecer esses sinais antes que eles se consolidem é fundamental para proteger sua saúde emocional e tomar as rédeas da situação. Seja para confrontar o problema ou para se afastar antes que seja tarde demais. Entendendo o relacionamento tóxico desde o início, vamos começar pelo básico. O que define um relacionamento tóxico? Muitas vezes, quando estamos no meio de não percebemos logo de cara. Relacionamentos tóxicos não começam com um grande conflito, gritos ou violência. Eles começam de forma sutil. No início, tudo parece estar bem, mas aos poucos, surgem pequenos sinais de controle.
Críticas constantes ou manipulações emocionais. Pense em um relacionamento como uma planta que você riga todos os dias. Se a água que você dá a ela é cheia de veneno, mesmo que em pequenas doses, ela não morrerá imediatamente, mas ao longo do tempo, a planta começará a enfraquecer e murchar. Assim também acontece com um relacionamento. Pequenos atos tóxicos, ao longo do tempo, podem enfraquecer a confiança, o amor e o respeito. O desafio é aprender a identificar esses sinais cedo o suficiente para agir. Mas como você pode notar isso em tempo hábil? Um dos primeiros sinais a se observar é quando suas ações ou opiniões começam a ser constantemente desvalorizadas. Você pode sentir que está sendo controlado ou manipulado, mas tudo isso é feito de maneira tão sutil que você acaba duvidando de si mesmo. Frases como "você está exagerando" ou "isso é coisa da sua cabeça" começam a se tornar comuns. Isso é um tipo de manipulação emocional que pode ser devastadora com o tempo, pois faz você questionar sua própria percepção da realidade. A confiança que antes existia no relacionamento começa a se corroer, e o espaço para o respeito e a igualdade vai sendo ocupado por um ciclo tóxico de dúvidas e dependência emocional. Outro sinal claro é a crítica constante, disfarçada de conselho. O parceiro ou parceira pode começar a apontar defeitos em você, mas de forma a parecer que está apenas tentando ajudar. Essas críticas contínuas, mesmo que pequenas, podem diminuir sua autoestima e criar a sensação de que você não é bom o suficiente. Com o tempo, você pode até começar a acreditar que merece ser tratado de maneira inferior. O que alimenta ainda mais o ciclo tóxico? O que evitar e o que fazer quando esses sinais aparecerem? Quando você começa a perceber esses sinais, é fundamental evitar a negação. Muitas pessoas tendem a ignorar ou minimizar o comportamento tóxico, pensando que, com o tempo, as coisas vão melhorar ou que estão exagerando. O que você deve evitar é tentar justificar o comportamento abusivo, pensando que é algo temporário ou que seu parceiro vá mudar. Lembre-se, quanto mais você ignora esses sinais, mais o comportamento tóxico tende a se intensificar. O que fazer? Então, a primeira coisa é confiar na sua percepção e se permitir enxergar a situação como ela realmente é. Quando perceber críticas disfarçadas de conselhos, manipulações emocionais ou tentativas de controle, é importante estabelecer limites claros. Diga de maneira firme que certas atitudes são inaceitáveis e que você não tolerará mais esse comportamento. Converse com pessoas de confiança, como amigos ou familiares, sobre o que está acontecendo. Muitas vezes, ouvir uma perspectiva externa pode ajudar a validar o que você está sentindo e dar clareza sobre a gravidade da situação. Se a pessoa persistir no comportamento tóxico, considere buscar apoio profissional, seja de um terapeuta ou de um especialista em relacionamentos, que pode ajudar a você a identificar com mais clareza os padrões tóxicos e as melhores formas de lidar com eles. Não hesite em se afastar do relacionamento se os sinais persistirem. Preservar sua saúde mental e emocional é mais importante do que tentar salvar um relacionamento que está te destruindo aos poucos. 2. Pequenos sinais que podem passar despercebidos. Aqui está a chave. Os sinais de um relacionamento tóxico podem ser tão sutis que você nem percebe no início. Pode começar com uma piada sobre você, que parece inofensiva, mas que deixa você desconfortável. Ou então com aquela crítica constante sobre algo que você gosta, algo que o outro faz parecer um problema. Parece algo trivial, certo? Mas preste atenção. Essas pequenas atitudes podem indicar que algo está errado. Richard Feynman diria que, se algo não faz sentido para você, é preciso questionar. Questione o desconforto que você sente. Pode ser o início de um padrão muito maior. E se você já está começando a se perguntar se está em um relacionamento tóxico, há boas chances de que algo realmente esteja fora do lugar. Mas e quanto às críticas? Será que existe um limite saudável? Críticas constantes. Onde traçar a linha? Críticas construtivas fazem parte de qualquer relacionamento saudável. Mas como você pode diferenciar uma crítica construtiva de uma crítica tóxica? Pense assim: uma crítica saudável vem acompanhada de apoio e de uma solução. Já uma crítica tóxica serve apenas para diminuir você, para fazê-lo sentir-se mal consigo mesmo. Imagine o seguinte cenário: você está entusiasmado com um projeto pessoal,
e a pessoa com quem você se relaciona faz questão de destacar tudo o que pode dar errado, tudo o que está errado com o que você está fazendo, sem oferecer nenhuma ajuda prática. Isso não é crítica construtiva. Isso é um ataque à sua confiança. Se você se encontra frequentemente em situações assim, em que se sente diminuído ou desencorajado, isso pode ser um sinal de alerta. Agora, falando em sinais, você já se perguntou como a manipulação emocional pode se esconder atrás dessas críticas? Manipulação emocional disfarçada de preocupação. Um dos maiores truques da manipulação emocional em um relacionamento tóxico é quando a pessoa usa preocupação como desculpa para controlar você. A frase "eu só estou preocupado com você" pode parecer carinhosa, mas, em muitos casos, esconde um desejo de controlar suas decisões, sua vida. Feynman nos ensina a sempre questionar o que parece óbvio. Pergunte-se: será que essa pessoa realmente está preocupada com o seu bem-estar ou está apenas disfarçando o desejo de ter controle? É importante lembrar que, em um relacionamento saudável, a preocupação vem acompanhada de suporte e respeito à sua autonomia. Se você percebe que, com o tempo, sua independência está sendo sufocada por preocupações, pode ser hora de fazer uma avaliação mais profunda agora. Se a manipulação é difícil de identificar, o que podemos dizer sobre outro comportamento comum em relacionamentos tóxicos? O gaslighting. Quando você duvida de si mesmo, gaslighting é um termo que descreve quando alguém manipula você a ponto de fazê-lo questionar sua própria sanidade. É um dos sinais mais perigosos de um relacionamento tóxico, porque ataca diretamente sua percepção da realidade. Como isso funciona? A pessoa faz com que você acredite que suas preocupações são irreais, que você está exagerando ou que está ficando louco. Por exemplo, você pode confrontar o outro sobre algo que ele disse ou fez. E ele responderá: "Eu nunca disse isso. Você está inventando coisas." Com o tempo, isso faz com que você duvide de si mesmo, se sinta perdido e confuso. Feynman sempre nos encorajou a questionar tudo, e isso se aplica aqui também. Questione suas dúvidas. Questione as situações que o fazem sentir confuso. Pode ser que, em vez de estar errado, você esteja sendo manipulado. E se você está começando a se identificar com esses sinais, talvez seja a hora de pensar em como sair dessa situação. Mas como fazer isso de forma segura e eficaz? O que fazer quando perceber os sinais? Agora que você já consegue identificar alguns dos sinais mais comuns de um relacionamento tóxico, a pergunta que surge é: como agir? O primeiro passo é admitir para si mesmo que o relacionamento pode estar prejudicando você. Isso é difícil, eu sei, mas é o mais importante. Em segundo lugar, comece a se preparar mentalmente e emocionalmente para o próximo passo: sair dessa situação. Busque apoio de pessoas em quem confia e, se possível, procure ajuda profissional. Se você já chegou até aqui, provavelmente está se perguntando: eu realmente preciso sair desse relacionamento agora? Se os sinais se acumulam, a resposta é sim. Mas como você pode fazer isso de maneira segura? A transição para o próximo tema será focada justamente em como criar um plano de saída seguro. Você está pronto para descobrir como dar esse passo crucial? Ótimo! Vamos seguir para o próximo tema, mantendo o estilo claro e envolvente, com transições que mantenham a curiosidade em alta. O próximo tema é manipulação emocional. Como reconhecer e quebrar o ciclo de abuso que é manipulação emocional? A manipulação emocional é uma forma sutil e muitas vezes invisível de controle, que pode deixar você confuso, aí perdido. Ela é diferente de um conflito direto, onde você pode claramente identificar o problema e resolver. A manipulação trabalha nas sombras. Ela acontece quando uma pessoa distorce a realidade para fazer você se sentir culpado, envergonhado ou insuficiente. Imagine estar em uma sala onde as luzes são gradualmente escurecidas. No começo, você nem percebe a mudança, mas eventualmente não consegue mais ver nada ao seu redor. Isso é o que acontece com a manipulação emocional. As pequenas distorções de realidade começam a acumular-se, até que você não consiga mais confiar em seus próprios sentimentos e percepções. Mas como exatamente isso acontece? Como identificar se você está sendo manipulado? O ciclo da manipulação emocional. Manipuladores emocionais costumam seguir um padrão cíclico. Primeiro, eles podem começar agindo de forma extremamente amorosa e atenciosa.
criando um vínculo emocional profundo com você. Isso faz com que você acredite que eles são a pessoa perfeita e que qualquer problema no relacionamento é sua culpa. Depois, gradualmente, começam a distorcer pequenas verdades, como reescrever o que aconteceu em uma conversa ou minimizar suas preocupações. Quando você tenta se defender, eles fazem com que você se sinta culpado ou dramático por levantar o problema. O ciclo se repete, alternando entre momentos de afeição e manipulação. Feynman diria que, quando algo não faz sentido, é o momento de começar a fazer perguntas. E a maior pergunta que você precisa se fazer é: isso é normal? Ou estou sendo manipulado? Se você já começou a se questionar, talvez seja a hora de entender como quebrar esse ciclo. Mas o que exatamente você deve procurar para reconhecer a manipulação no dia a dia? Como reconhecer as técnicas de manipulação? Existem muitas formas de manipulação emocional, e quanto mais consciente você se torna, mais fácil fica reconhecê-las. Algumas técnicas comuns incluem o gaslighting, como discutimos anteriormente, a projeção, onde o manipulador acusa você de coisas que ele está realmente fazendo, e o uso de culpa para controlá-lo. Por exemplo, você pode ouvir frases como: se você realmente me amasse, faria o que eu estou pedindo, ou você me fez agir assim, foi sua culpa. Essas falas transferem a responsabilidade para você e fazem com que se sinta inadequado. Isso enfraquece sua autoconfiança e o deixa preso em um ciclo de tentar agradar o manipulador. E agora que você começou a identificar essas técnicas, o que fazer a respeito? Como você pode se libertar de uma situação onde as cartas parecem todas contra você? Como quebrar o ciclo da manipulação emocional? Sair do ciclo de manipulação emocional requer uma coisa acima de tudo: clareza. É preciso retomar o controle sobre sua percepção da realidade. Primeiro, comece a questionar as narrativas que o outro está impondo sobre você. Se alguém lhe diz que você está exagerando ou sendo muito sensível, pergunte a si mesmo: essa é realmente a minha reação natural, ou estou sendo induzido a pensar assim? Ao começar a separar seus próprios sentimentos dos que lhe foram impostos, você começará a perceber que muitas das críticas que você recebe não são verdadeiras. Mas sem ferramentas de controle, outra estratégia eficaz é procurar apoio externo. Conversar com amigos ou familiares de confiança pode ajudá-lo a enxergar a situação de forma mais objetiva. Mas então, uma vez que você tenha reconhecido a manipulação, como você deve reagir? Como você pode se defender sem alimentar o ciclo? Defendendo-se da manipulação sem escalar o conflito, a primeira coisa que você precisa saber é que confrontar diretamente um manipulador emocional nem sempre é a melhor abordagem. Em vez de confrontar e alimentar o drama, tente desarmar a situação. Por exemplo, quando confrontado com acusações falsas, ao invés de entrar no jogo de argumentar e justificar, responda de forma calma e objetiva, sem se deixar envolver emocionalmente. Dizer algo como "eu não vejo a situação dessa forma" pode ser uma maneira de se afirmar, sem alimentar o ciclo de manipulação. Ao aprender a se posicionar de forma firme, mas sem se deixar consumir pelo confronto, você diminui o poder que o manipulador tem sobre você. Mas será que isso é o suficiente? Em alguns casos, pode ser necessário algo mais drástico: cortar o contato. E quando esse é o caso, como fazer isso de forma que não prejudique ainda mais sua saúde emocional? Quando e como sair definitivamente e infelizmente, em muitos casos, a única maneira de realmente quebrar o ciclo de manipulação emocional é se afastar da pessoa manipuladora. E isso não é fácil. Muitos se sentem presos em uma teia de culpa e medo de ficarem sozinhos. Mas aqui está a verdade. Você não está sozinho. Existem pessoas ao seu redor que se preocupam com seu bem-estar, mesmo que o manipulador tenha feito você acreditar que não há saída. Comece criando um plano de ação. Converse com alguém de confiança, faça uma lista das razões pelas quais você precisa sair e, mais importante, visualize sua vida sem esse controle constante. Feynman nos ensinou a confiar na nossa curiosidade e vontade de explorar novas possibilidades. E falando em possibilidades, você deve estar se perguntando: como seria sua vida depois de sair dessa relação? Como você pode reconstruir sua autoestima e confiança? Esse será o nosso próximo tema, onde falaremos sobre os passos para reconquistar sua autonomia emocional.
Preparado para essa jornada? Essa sequência mantém o ritmo e a clareza, enquanto cria transições que deixam o espectador curioso para o próximo tema, garantindo que ele continue engajado com o conteúdo.